Ok, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Nós vamos iniciar então o nosso estudo, dando continuidade ao Amor Imbatível Amor, né? O tópico Sexo e Amor, tá? Nós vamos terminar hoje no capítulo 1 ainda, né? Amor Imbatível Amor. E aí o tópico Sexo e Amor, tá? Então quem estiver acompanhando no livro virtual ou no livro mesmo aí que vocês podem ter em mãos, né? Vocês procuram esse tópico aí. Ok? Boa noite, Rosemary. Boa noite, Fátima Lima, Irandi, Sandra, Tete Silva, Rosângela de Fátima, Neuza Martins. Sejam todos bem-vindos. Thelma Oliveira. Um abração a todos, tá? Fiquem à vontade aí, participem, né? E a gente vai tentando responder o que vocês vão colocando, certo? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. Então, capítulo 1, Amor Imbatível Amor, item 3, Sexo e Amor. Hoje está errado ali, é parte 2, tá? Estamos na parte 2. Aqui está a parte 1, mas na verdade é parte 2. Isso aqui é fácil de arrumar. Só fazer assim, ó. Tum, pronto. Está arrumado. Então vamos lá. Vamos para a continuidade. A gente falava, pessoal, só para vocês se contextualizarem aí, a gente falava aqui, ó, quando o amor domina as paisagens do coração, mesmo existindo quaisquer dificuldades de ordem sexual, faz-se possível superá-las mediante a transformação dos desejos e frustrações em solidariedade, em arte, em construção do bem, que visam ao progresso das pessoas, assim como da comunidade, tornando-se, portanto, irrelevantes tais questões. Tá? Isso é importante porque, só contextualizando aqui onde nós estávamos, né, onde nós paramos, é importante porque as forças sexuais da alma, elas são as energias que nós usamos para tudo. Né? Até a Joana de Ângeles diz no livro O Ser Consciente, né? Que são energias que brotam ali da base da coluna, no chakra genésico, né? E alimentam todos os chakras. Tá? Então, toda a energia, o substrato energético que nós utilizamos para tudo na nossa vida aqui, encarnados que estamos, tem a ver com as forças sexuais da alma. Né? Então, podemos ter determinados conflitos nessa área sexual, podemos até tratar, né? Ou com mais dificuldade, às vezes a pessoa não vai tratando, mas vive algumas dificuldades, alguns bloqueios, algumas inibições, tal. Mas nada impede que essas forças que nós estejamos tendo até alguma dificuldade para lidar no campo sexual mesmo, né? Nada impede que nós canalizemos parte dessa energia, e nós fazemos isso normalmente, que nós canalizemos para os outros chakras, para o sentimento, para a palavra, para o pensamento, para a comunhão vibratória, mediúnica, né? com os espíritos que estão ao nosso redor, tanto para ajudá-los, quanto para recebermos as influências benéficas, né? Dos espíritos amigos. Tá? Ou seja, mesmo que vivamos determinados conflitos no campo sexual, isso não nos impede de nos tornarmos úteis, de produzirmos. Né? Podemos não ter um excelente desempenho sexual ou sentir o prazer que gostaríamos, mas nada impede que a gente sinta um prazer muito grande em servir,
que sintamos um prazer muito grande em produzir na arte, produzir no conhecimento, né? Então, essas dificuldades sexuais, na verdade, elas não nos tiram a capacidade e a possibilidade de sermos felizes, tá? Né? Isso pode não perturbar o todo. É lógico, depende do nível de conflitos que a gente viva, depende do nível de comprometimento que a gente está vivendo. Como ela mesmo disse, no parágrafo anterior, os grandes carrascos da humanidade, até onde se pôde entender, eram portadores de transtornos sexuais que procuravam dissimular, né, transferindo-se para situações de relevo político, social, guerreiro, tornando-se temerários porque sabiam da impossibilidade de serem amados, né? Então, tudo bem, aqui no caso ela está falando de uma situação mais drástica, né? Está falando de problemas graves vivenciados na área sexual que não tratados, que não solucionados, não resolvidos, né, não conscientizados, podem degenerar em comportamentos ditatoriais, em comportamentos de subjugar o outro, de dominar o outro, né? Na ânsia daquela realização que não consegue ter no campo sexual, certo? Aquele anseio tormentoso que a pessoa está vivendo, e aí ela tenta, através da sujeição do outro, ela tenta aquele prazer ou aquela gratificação que ela não está conseguindo pelas vias normais sexuais. Tal. Então isso é uma questão. Agora, o fato de termos determinados problemas, dificuldades, bloqueios, inibições do campo sexual, se nós temos uma boa estrutura, por exemplo, somos espíritas, né? Estudamos o Evangelho, procuramos ser melhores, procuramos ajudar o próximo, né? Quer dizer, essa dificuldade sexual, ela não cai numa estrutura ruim, uma estrutura precária, uma estrutura complicada, que não tem uma base para nós compreendermos essas dificuldades. Nós temos elementos para entendermos certas dificuldades. Por exemplo, nós espíritas, nós entendemos, olha, eu tenho certas inibições sexuais, porque justamente na área sexual eu vim a ter essa inibição, esse problema que eu vivo há anos, não consigo resolver e tal. Por quê? Certamente houve um comprometimento na área sexual. Talvez pelo abuso, o mau uso, né? Então, nós temos essa estrutura que nos permite nos conscientizar dos problemas dentro de um referencial ético, dentro de uma questão evolutiva que todos estamos. A lei de causa e efeito agindo, né? É diferente. Então, não é apenas um conflito, é um conflito, é uma dificuldade, mas dentro de uma estrutura que consegue administrar de uma forma melhor. Pelo menos é o que nós esperamos, né? Ok, pessoal? Lógico que todos os conflitos, a gente deve tentar melhorar, a gente deve tentar solucionar, né? Mas se nós não estamos conseguindo e queremos servir, queremos amar as pessoas, queremos ajudar, queremos produzir coisas boas, isso não nos impede de fazermos. Tá? É isso que a Joana de Anjos está dizendo. Ok? É isso que ela está dizendo. Mas é como a gente colocou ali, né? Quando o amor domina as paisagens do coração, né? Quer dizer, quando o amor domina as paisagens do coração, tá? Então, tem que haver amor, né? Então, quando o amor está presente, ele está dominando as paisagens do coração, mesmo existindo quaisquer dificuldades de ordem sexual, faz-se possível superá-las mediante a transformação dos desejos e frustrações em solidariedade, em arte, em construção do bem e tal. Vocês entendem? Então, de tal modo que ficam irrelevantes tais questões. Né? Os problemas, esses conflitos, tal, eles ficam irrelevantes. Né? Já não é tão importante assim se eu consigo ter prazer na mulher, se consegue sentir o orgasmo com o marido ou não consegue, ou se o marido consegue todas as vezes que vai ter relação ou não, né?
consegue ter ereção, ou você está vivendo alguma impotência. É importante? É, mas não tem a mesma importância, né? Não tem a mesma importância quando eu apenas vivo em função disso. Quando eu vivo apenas em função disso. Eu acho que ter orgasmo é a coisa mais importante do mundo, né? Ou o homem, né, mostrar a sua potência é a coisa mais importante do mundo. Quando eu vivo só em função disso, realmente passa a ser a coisa mais importante do mundo, né? Mas quando a estrutura é diferente, tem uma consciência maior, né? O amor está presente, então a gente relativiza até essas dificuldades que a gente passa, né? Todos nós podemos passar, certo? Ok? Então vamos lá, hein? Vamos continuando. Vamos entrar agora no tópico de hoje, né? Na continuidade aí, tá? Então ela diz aqui: o ser humano, embora vinculado ao sexo pelo atavismo da reprodução, está fadado ao amor, que tem mais vigor do que o simples intercurso genital. Tá? Então vamos lá. O ser humano, embora vinculado ao sexo pelo atavismo da reprodução, todos nós estamos vinculados ao sexo pelo atavismo da reprodução. O que quer dizer isso, pessoal? Sexo é coisa séria, é importante, né? Merece ser tratado com respeito, com conhecimento, né? Por quê? O sexo, ele fez parte de toda a nossa evolução, né? Segundo André Luiz, o sexo começou com um animalzinho chamado Liptotrix, né? Que era um ser unicelular, né? Que vivia nos oceanos e começou a desenvolver uma certa região do seu organismo, né? Unicelular, mais sensível. Tá? Que a sexualidade teria começado ali, no Leptotrix, né? Ele fala sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos, através do Chico Xavier. Tá? Então, o sexo fez parte de toda a evolução filogenética, toda a evolução das espécies. O sexo fez parte. Olha só como que ele está entranhado em nós, como que nós nos estruturamos fisicamente, energeticamente, através das inúmeras reencarnações que nós já tivemos, as milhares e milhares ou milhões, né, provavelmente, de reencarnações, o sexo fez parte. Tá? Então, desde os seres unicelulares, no berço dos oceanos, até a complexidade que nós nos constituímos hoje, o sexo participou de todas as nossas existências. Tá? Por isso que o André Luiz, falando para o Alexandre no Missionários da Luz, né, quando ele percebeu os conflitos do ser humano na área sexual, e o André Luiz pensou assim, ó, por que não encerra as atividades sexuais do homem então, né? Já que está causando tanto problema, né? Por que não encerra? E o Alexandre não deixou nem ele terminar o raciocínio dele, fazer: André, eu também já pensei isso, mas isso não é a resolução do problema. Né? Porque as energias sexuais são energias sagradas, são sublimes, participaram da nossa evolução. Nós vamos ter que aprender a usar. É um grande poder. Os espíritos tratam com muito respeito, porque as forças sexuais da alma, elas encerram um grande poder. Né? São forças criadoras, como a gente tem falado aqui. Plasmadora de formas, em todos os níveis. Formas físicas, nas emoções, no pensamento, no sentimento, né? Espirituais. Tá? Então, voltando aqui no que ela está dizendo. O ser humano, embora vinculado ao sexo pelo atavismo da reprodução, né? O atavismo, aquilo que está atado em nós, né? Fixado em nós, o hábito, né? O instinto, né? O atavismo da reprodução. Né? Nós precisamos
do sexo para nos reproduzirmos, para evoluirmos. Se não fosse isso, só nisso já dá para a gente perceber como foi equivocada a ideia de que sexo é sujo, sexo é pecaminoso, sexo, né? Era uma coisa muito baseada na ignorância, né? Por quê? Porque acreditava-se na criação, vamos fazer aqui um parênteses, né? Acreditava-se na criação, acreditava-se no surgimento do homem baseado no criacionismo, né? E o criacionismo era Adão e Eva, né? Deus criando o Adão do barro e a Eva das costelas do homem, aquela história, né? Que é muito simbólica, isso tudo foi muito simbólico. O Gênesis encerra um simbolismo muito grande, né? Mas, então vivia-se essa ideia criacionista, né? Então, não se pensava na evolução enquanto o ser humano resultado de uma longa transformação, de uma longa ampliação das condições de vida, né? De sensibilidade, dos sentidos, da razão, do sistema nervoso, de tudo que nós temos hoje, usufruímos hoje, né? Não era entendido dessa forma, porque nós ignorávamos ainda isso tudo, que só com a ciência, né? Com Darwin, com Alfred Russel Wallace, né? Com o espiritismo, com a ciência espírita, com a biologia, com tudo que foi surgindo no século das luzes, né? Com a ciência, é que nós começamos a entender que houve essa trajetória grande evolutiva, né? E aqui vai um detalhe, né? Um parêntese dentro do parêntese, né? Um detalhe, né? Para quem não sabe, o Espiritismo antecedeu a teoria evolutiva de Darwin. Tá? O Espiritismo antecedeu a teoria evolutiva de Darwin, que é de 1858. E o Livro dos Espíritos é 1857. Quer dizer, foi um ano antes da teoria de Darwin. Aqui eu falo isso porque a Origem das Espécies de Darwin foi um livro que revolucionou a ciência, né? O conceito de evolução foi um conceito altamente importante para a ciência, tá? Que estava nascendo, né? E o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é de 1857, de Allan Kardec, ele já é um livro todo evolutivo. A teoria da evolução está ali, né? Não exatamente como o Darwin colocou, mas o Espiritismo e a teoria da evolução que o Espiritismo trabalhou no Livro dos Espíritos é muito mais ampla do que a teoria das espécies de Darwin. O conceito é muito mais amplo, né? Então isso é um mérito que o Espiritismo tem e que com o tempo a pessoa vai descobrindo isso, né? Que a ciência espírita ela antecedeu a ciência oficial, né? Materialista, né? Até no conceito da evolução, tá? Mas então, isso com a ciência que foi surgindo, né? Então, se tratou o sexo dessa forma pecaminosa, dessa forma, né, como se fosse algo negativo. Por quê? Porque foram religiosos baseados no conceito lá da criação, como o estalar de dedos lá, né, que o Adão e a Eva eram criados, né, por Deus, né? Dessa forma aparentemente simples, né? Só que, na verdade, foi essa evolução bem devagarinho, ao longo de milhares e milhares de anos, que o sexo fez parte dessas evoluções, dessas encarnações todas, né? Só no comecinho que não, quando você ainda estava desenvolvendo a reprodução, né? Porque assim, o instinto de conservação que todos temos, o instinto de conservação da vida,
que todos trazemos, logo se dividiu em dois: o instinto de alimentação e o instinto de reprodução. Tá? Quer dizer, aquele instinto que era único, que é o instinto de conservação, logo ele se dividiu em dois: instinto de alimentação e instinto de reprodução. Esses dois levaram praticamente toda a nossa evolução adiante: a alimentação e a reprodução. Tá? Então é muito importante, né, pessoal? Não há como a gente falar mal, né? Não há como a gente falar mal do sexo, né? Hoje é até um equívoco muito grande, né? Mas ela diz aqui, né? Só para a gente... O ser humano, embora vinculado ao sexo pelo atavismo da reprodução, está fadado ao amor. Quer dizer, todos nós, embora tenhamos um pezinho ainda nos instintos mais, né, materiais, e vamos precisar ainda durante um bom tempo ainda da reprodução, vamos precisar da reprodução, vamos precisar do sexo, né, aqui na vida material, tá? Mas estamos todos fadados ao amor, que tem mais vigor do que o simples intercurso genital. Olha só o que ela está dizendo. O simples intercurso genital. Tá certo que vem desse passado todo, de milhões de anos aí, né? Mas simples. Por quê? Porque nós podemos mais do que isso. Né? Herdeiros de Deus, herdeiros das estrelas, né? Nós podemos mais do que simplesmente o atritar das células genitais, entendeu? Ou da zona genital masculina e feminina. Nós podemos mais do que apenas o atritar das zonas genitais, entendeu? Nós somos criados para muito mais do que isso. Ainda necessitaremos durante muito tempo dessas funções, mas fomos estruturados para muito mais. E à medida que nós formos ativando os chakras, formos desenvolvendo os potenciais ainda não dimensionados, os potenciais que todos temos, que nós ainda não conseguimos dimensionar, nós não temos ainda ideia do tamanho da coisa. Mas quando nós começarmos a utilizar, né, o potencial que temos, o potencial divino, né, nós vamos ver coisas muito interessantes ocorrerem, coisas maravilhosas ocorrerem. Né? Os cientistas são unânimes em dizer que nós usamos muito pouco do nosso cérebro. Até da estrutura física mesmo, nós usamos muito pouco. Dizem aí que é o quê? 10% do nosso cérebro? Né? Talvez isso aproximadamente aí que nós usamos. Olha só, pessoal. A potencialidade, isso falando de uma coisa eminentemente material. Um aparelho, né, que é o nosso cérebro, eminentemente material, mas a potencialidade do espírito, expressa na matéria, no perispírito, né, é muito grande. E com o tempo nós vamos conhecendo. Né? Por isso que o amor, a que todos nós estamos fadados, tem muito maior vigor do que o simples intercurso genital. A comunhão vibratória, energética entre duas pessoas que se amam, cujos chakras se unem no encontro afetivo, é muito mais propiciador de prazer, de plenificação, de bem-estar, de saúde, do que apenas o intercurso genital. Por isso que é simples, né? É muito limitado, né? Diante da complexidade e diante da grandeza do encontro de duas pessoas que efetivamente se amam e trocam energias em todos os níveis, em todos os chakras, elas se encontram e permutam elementos. Entendeu? Então isso é muito mais amplo do que um sexo fortuito, do que né, um sexo casual com alguém, né? É muito maior do que essas expressões sexuais, né, mais imediatas e de menor significado. Tá? Ok? Então vamos lá, vamos continuando. Aí continuando aqui, pessoal,
Sem dúvida, por outro lado, as grandes edificações da humanidade tiveram no sexo o seu élan de estímulo e de força. Né? Então a Joana de Anjos está dizendo, olha, sem dúvida, por outro lado, as grandes edificações de grandeza. Peraí, deixa eu ver, acho que está errado isso aí. Só um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui, eu fui digitando e postei errado. É isso mesmo, tá certo. As grandes edificações de grandeza da humanidade. Ficou meio redundante aí, mas não é culpa minha não, viu? Então, sem dúvida, por outro lado, as grandes edificações de grandeza da humanidade tiveram no sexo seu élan de estímulo e de força. Tá? Por quê? Porque são as forças sexuais da alma, expressas, canalizadas, né? Canalizadas no sentido criativo. São forças muito poderosas. Então elas tiveram no sexo o seu estímulo, né? Muitas das nossas construções, se não todas elas têm nas forças sexuais o estímulo, né? As possibilidades criadoras nossas, né? Então é uma verdade, né? Deixa eu ver aqui a continuidade, né? Não obstante, persegue-se o sucesso, a glória efêmera, o poder para desfrutar dos prazeres que o sexo proporciona, resvalando-se em equívoco lamentável e perturbador. Então, quer dizer, nós temos por um lado, toda a grandeza que o sexo pode proporcionar, toda a beleza que o sexo pode proporcionar, que as forças sexuais da alma podem proporcionar. Mas o ser humano frequentemente persegue o sucesso, a glória efêmera, o poder para desfrutar dos prazeres que o sexo proporciona, resvalando-se em equívoco lamentável e perturbador. Vocês entendem o que ela está querendo dizer? Né? Ela está dando os dois lados da moeda. Olha, nós temos possibilidades maravilhosas ao nosso alcance pelo bem canalizar das forças criadoras do sexo. Não obstante, a gente continua agarrado aí ao uso dessas forças, ao uso indiscriminado dessas forças, apenas para usufruir dos prazeres, né, mais superficiais, mais imediatistas e mais passageiros, né, gastando forças preciosas que poderíamos usar para impulsionar a nossa evolução, apenas em busca, a cata desses prazeres mais imediatistas, né? Então, acaba sendo um grande desperdício. E aí que está o mal. Né? Na obra do André Luiz, a gente vê o conceito de que mal é todo desperdício de energia. Se eu não me engano, no livro No Mundo Maior, se eu não me engano, Calderaro falando para o André Luiz, mas dá para a gente pesquisar. É um dos conceitos que eles expõem ali. O mal é todo desperdício de energia. É como se fosse uma usina ou uma hidrelétrica perdendo muita quantidade de água sem produzir energia. Né? Então nós gastamos muita força sexual, muita força criadora, né? Só a cata de prazeres e não de produzir, de impulsionar a nossa evolução. E aqui, lembre-se novamente que nós não estamos falando mal do sexo, nem demonizando o sexo, tá? E nem colocando obstáculos para ninguém utilizar-se da sua sexualidade.
Aqui nós só estamos lembrando, junto com o Jornal de Anjos, a importância de racionalizarmos as coisas, né? De utilizarmos de uma forma mais racional na economia energética, na economia psíquica, né, energética que nós temos, a administração das nossas forças vitais. Tá? Essa que é a questão. Nós não temos, nós temos X, nós temos um X de forças. Né? Nós não temos 2x de forças, vamos pensar. Se você gasta um montante muito grande em torno das questões sexuais, você não vai ter para outras coisas. Ou você vai ter um montante muito menor para outras atividades. Tá? As nossas forças, elas têm uma limitação. Nós podemos aumentar com o tempo o montante de energias que a gente tem, mas é o X. Né? Se você gasta muito por um lado, você vai sentir falta para o outro. Não tem jeito de a gente fugir dessa conta, né, pessoal? Certo? Vamos ver o que vocês estão colocando aqui. A Daniela colocou: quando temos afinidades, temos uma ligação muito forte com o ser amado. É verdade. É isso mesmo. A Kátia, né, colocou: são encontros de almas, né? A Virgínia colocou aqui: quer dizer que quando evoluímos, não mais precisaremos ou não daremos muita importância ao sexo? Ou não precisaremos dele para conceber um novo ser? Virgínia, veja bem, o que acontece, as expressões sexuais, elas vão mudando. O próprio conceito do que é sexualidade vai mudando. O Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele já trabalha de uma forma esse conceito muito interessante, que é uma das formas mais elevadas, se não a mais elevada que eu já vi a respeito do sexo, é justamente ali o Alexandre falando no livro Missionários da Luz, tá? Do André Luiz. Então, ele fala que sexo em essência é troca de qualidades, é uma permuta de qualidades, que em vários níveis você vai ter trocas diferentes. Por exemplo, no campo vegetal você tem as expressões sexuais como sincronia, né? Sincronia do elemento masculino com o feminino, que um encontra com o outro lá, a florzinha, a planta, tá, né? No nível dos átomos, isso significa a atração entre as partículas atômicas. Tá? O amor, ele se revela através dessa atração. Né? No nível animal, ele se expressa como instintos. No ser humano, ele pode se expressar já como amor, um conteúdo afetivo diferente, um significado mais amplo. Né? E nos campos evolutivos espirituais, né, no nível mais espiritual, conforme nós formos galgando, para nós vai chegando no inimaginável. Né? Quer dizer, a permuta energética, a troca de qualidades entre os espíritos, ou seja, a sexualidade, né, a permuta sexual entre os espíritos. E aí nós já estamos entendendo o sexo totalmente desvinculado de genital, você entende? Aí que está a questão. É que a gente tende a materializar tudo no genital. Mas o Alexandre, ele fala que a própria relação nossa com Deus, quer dizer, as expressões sexuais, elas passam a ser, e aqui nós não estamos erotizando nossa relação com Deus, não, tá, pessoal? Não é isso. Né? Nós estamos renovando o próprio conceito de sexo, de sexualidade. Tá? De permutas que nós permutamos com a própria vida, que nós trocamos com a vida, com as outras almas, com os outros seres, num nível muito mais elevado. Entendeu? Tudo isso é expressão sexual. Certo? Tudo isso é fecundação. Tudo isso é criação. Tudo isso é reprodução. Tá?
É lógico que, com o tempo, nós não sabemos como é que isso vai ocorrer aqui na matéria, né? Nós estamos já descobrindo alguns métodos de reprodução diferentes aqui na matéria. Eu não sei para que lado isso vai ocorrer aqui na matéria, né? Mas eu sei que o componente físico, cada vez ele vai se sutilizar mais, vai ficar mais sutil, porque os nossos corpos serão mais sutis, né? Nós sabemos disso. O próprio Evangelho fala sobre isso, né? Que nos mundos superiores os corpos são mais sutis, de tal modo que até se confunde perispírito e corpo físico, né? São até confundidos um com o outro, porque nosso corpo físico vai se tornando cada vez mais etéreo, tal. Então, né? O que acontecerá conosco no futuro, nós não sabemos muito bem, né? Mas o Espírito André Luiz, ele fala no livro Evolução em Dois Mundos, mais para o final do livro, ele fala assim, olha, não criemos ilusões, né? Porque estômago e genital sofrem profundas alterações no nosso perispírito, no plano espiritual. Tá? Estômago e genitália sofrem profundas alterações no plano espiritual, no nosso perispírito. Então, quem é muito apegado à forma, talvez não consiga imaginar isso, né? Puxa vida, ter um estômago muito pequeno, ou ter um sexo muito pequeno, ou ter um atrofiado. Talvez isso mexa com a masculinidade, né, dos homens, ou com as mulheres, o seio, sei lá, né? Então, pelo não uso. Por exemplo, a alimentação dos espíritos é uma alimentação muito diferente do que a nossa, muito menos material do que a nossa, mais fluídica, né? Mais sutil. Tá? Então não precisa do estômago como nós precisamos aqui na matéria. E no plano espiritual, como não há aquele sexo propriamente, e aqui eu estou falando das regiões mais elevadas, tá? Porque na região umbralina o sexo corre solto, viu? Por isso que continuam com a genitália muito parecida com a Terra, continuam com as expressões sexuais animalizadas assim como na Terra, tá? Então, aí tem que distinguir a coisa. Nós podemos falar das regiões umbralinas ou podemos falar das regiões tipo nosso lar, né? A colônia, né? Regiões melhores e mais evoluídas, tá? Que o estômago e o sexo sofrem profundas alterações na sua forma, tá? Até pelo não uso, certo? A gente sabe que tudo que a gente não usa atrofia, né? Então, é a lei da função e do órgão, né? Se você não tem uma função, você acaba não precisando daquele órgão, né? Exatamente, Virgínia, tem outro sentido além do carnal. O sexo ele vai adquirindo, né? Enquanto troca de qualidades vai chegando para nós no inimaginável, num prazer cada vez maior, numa permuta cada vez mais elevada, mais significativa, tá? Isso tudo nos aguarda. Eu acho muito confortador nós pensarmos dessa forma, né? Acho muito confortador pensarmos assim, porque o destino do ser humano é felicidade, é prazer, é bem-estar, é verdade, é conhecimento, é amor, é saúde em todos os níveis. Esse é o futuro do ser humano, é o futuro da humanidade, é esse. Tá? Nós não podemos achar que o que estamos vivendo hoje de dificuldades, de crises, é porque está cada vez pior, que o mundo está... Não é não. É apenas a crise, é apenas um momento que nós estamos passando. O futuro é luminoso. O futuro da humanidade é luminoso. É de muita felicidade, é de muito crescimento em todos os sentidos. Tá? No sentido espiritual, acima de tudo, né? Tá? Então eu achei muito confortador isso, né? Mas ainda, né, como ela diz aqui, né, ainda a gente tem usado, né, para desfrutar dos prazeres que o sexo proporciona,
resvalando-se em equívoco lamentável e perturbador. Quando a gente só vive em função disso, né? Quando a gente não pensa em algo superior a isso, né? Aí continuando aqui no raciocínio da Joana de Ângeles. O amor à arte e à beleza igualmente inspirou Michelangelo, né? A pintar a Capela Sistina, entre outras obras magistrais, a esculpir La Pietà, né? A piedade, e o Moisés. Tá? A Capela Sistina é uma capela que está no Vaticano, muito bonita, porque suas paredes e o teto foi pintado por Michelangelo, né? E outros participaram também de outras partes da capela, né? Mas eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês verem aqui. Talvez não dê para ver muito bem. Essa Capela Sistina, cada pedacinho desses aqui, desses afrescos aqui, né? Cada pedacinho desses aqui, às vezes é uma imagem que vocês conhecem, às vezes como se fosse um quadro, mas na verdade não é um quadro, né? São pedacinhos dessa. Vocês já vão reconhecer isso aqui. Vocês já vão reconhecer uma das pinturas que tem no teto, é essa aqui, ó. É o Adão, é Deus criando o Adão, né? E a Deus aí à direita e o Adão à esquerda. Tá? Estão vendo? Isso aqui é um dos pedacinhos do teto da Capela Sistina. Olha que coisa, né? Então é toda pintada de forma magistral. Acho que o Botticelli, né, que também pintou, né, outros pedaços da Capela Sistina, tá? Muito legal, né? Então, a Joana de Ângeles está dizendo, né, que, olha, o sexo também, né, ele também inspirou, como ele está dizendo aqui, ó, amor à arte, o amor à arte e à beleza igualmente inspirou Michelangelo a pintar a Capela Sistina, né? Quer dizer, a importância do amor, das forças sexuais da alma, inspiradas pelo amor, né? Canalizadas pelo amor, né? Então, olha o que a gente é capaz de produzir quando nós nos deixamos levar pelo amor, o amor à arte, o amor à beleza. Então, surgem potenciais incríveis, né? Aqui, vamos ver mais um pedacinho aqui. Então, vocês já viram a La Pietà, que seria Maria após a morte de Jesus, né? É uma escultura de Maria segurando o corpo inerte de Jesus, né? Então, uma obra de arte que foi inspirada com um motivo religioso, um motivo, né, baseado em Jesus, em Maria, né? Mas que tem como base, como substrato, as forças criadoras da alma, as forças sexuais da alma. Tá? Então, que são forças plásticas. Né? Diz o André Luiz, diz nos Espíritos que as forças sexuais da alma são forças plásticas. Elas dão forma às coisas. Né? Então, quando nós canalizamos essas forças para a criação, nós exercitamos a presença divina dentro de nós, que é o Criador, né? Nós usamos o Eu Criador e utilizamos essas forças criadoras para moldarmos as formas materiais ou qualquer tipo de outra forma, né? Aqui a gente vê o Moisés, tá? Que é uma outra escultura aí importante, né? Clássica, né, de grande beleza, também inspirada, né, na fé, na religião, no amor, à arte, na beleza. Né? Então, olha aqui que nós podemos realizar. Né? Tanta coisa boa. Quanto à música, né, nós podemos produzir,
Quantas músicas, quantas melodias doces, ternas, o amor já produziu, né? O amor já produziu, as forças sexuais da alma já canalizadas produziram, né? Então, nós temos um potencial incrível a desenvolvermos, né? Deixa eu só ver aqui. Vamos ver o que vocês estão colocando aí. Ok. Então vamos lá. O amor à ciência conduziu Pasteur à descoberta dos micróbios. O amor à verdade levou Jesus à cruz, traçando uma rota de segurança para as criaturas de todos os tempos. Né? Tá vendo? Então, olha só, tudo isso é canalização das forças sexuais da alma. Né? Tudo isso é canalização do amor. Né? O amor nos conduzindo e utilizando as forças vitais que todos nós possuímos. Né? Podemos conduzir essas forças, né? Movidos pelo amor às descobertas da ciência, podemos mover, né, para a verdade, para o conhecimento das coisas profundas. Tá? Então, são canalizações diferentes para as mesmas energias e para o mesmo sentimento de amor, que pode se apresentar de uma forma multifacetada. A Joana de Ângela diz que o amor é a coisa mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. Mais simples, imagino eu, porque qualquer pessoa, em qualquer momento pode expressar. Uma coisa muito singela, num olhar, numa palavra, num gesto, pode expressar amor. Né? É muito acessível, se quisermos. Né? Mas é, ao mesmo tempo, a coisa mais complexa que existe. Por quê? Porque o amor pode se expressar de muitas formas, de infinitas formas diferentes. Ele pode se mimetizar de infinitas formas diferentes. Tá? Está aí a sua complexidade, né? Então, vamos terminando aqui. O amor é o doce enlevo que embriaga de paz os seres e os promove aos píncaros da autorrealização, estimulando o sexo dignificado, reprodutor e calmante. Olha que bonito, né? O amor é o doce enlevo que embriaga de paz os seres. Né? Quando nós canalizamos o amor, nós somos tomados pelas características do amor, né? De nos gerar bem-estar, né? De gerar paz, porque é uma força divina. Né? Deus é amor, a gente fala que Deus é amor. Né? Então, quando nós nos deixamos envolver por amor, nós nos deixamos embriagar pelas coisas boas que Deus pode fazer dentro de nós, né? Que o amor pode gerar dentro de nós, já que Deus é amor, né? Então, embriaga de paz os seres e os promove aos píncaros, né? Aos altiplanos, aos locais altos, né? Da autorrealização. Né? Quer dizer, o amor, ele gera o bem-estar, mas estimula a autorrealização. Né? Proporciona essa elevação, né? Da nossa realização pessoal. Né? Profunda, não superficial, né? Mas profunda. Estimulando o sexo dignificado, reprodutor e calmante. Interessante, né? A gente olhar a Joana de Ângeles falando isso, né? Que o amor estimula o sexo dignificado, quer dizer, já não é o sexo animalizado, né? Não é o sexo animalizado.
feito de qualquer forma, bruta, né? Não, é um sexo dignificado, por seres que já amadureceram moralmente, já não se contentam, não se satisfazem com qualquer coisa, né? Já se tornaram mais seletivos, já desenvolveram um senso estético diferente, né? Já tem necessidades de uma beleza diferente. Isso se reflete também no ato sexual, né? O sexo dignificado, reprodutor, né? Fala, mas a reprodução é uma coisa animal? Né? Alguém poderia perguntar, mas não é uma coisa animal? Aqui está falando sexo dignificado, reprodutor, mas aí não está rebaixando o sexo, né? Só no nível animal? Não, pelo contrário. Está entendendo, está chamando a atenção para nós da importância do sexo como reprodução. É uma coisa que nós temos, inclusive, tentado mudar na sociedade de uma forma ruim, desvinculando totalmente sexo de reprodução. De tal modo que você tem alguns países com problema de taxa muito baixa de natalidade. Por quê? Porque o egoísmo das pessoas que ganham a oportunidade de renascer, quando elas tomam posse de toda a potencialidade delas, da sexualidade, do conhecimento, né, do prestígio, do dinheiro, elas não querem conceder essa oportunidade a outros. Aí se enche de conceitos egoístas, né? Acomodatícios, né? Que visam apenas acomodar as coisas para elas mesmas, né? E esquecem que o sexo tem função reprodutora também. E aqui nós estamos falando que nós não estamos falando que não deva se utilizar dos métodos contraceptivos, não é isso. Mas que nós não devemos esquecer da importância de estender os benefícios que nós recebemos para os outros também. De não sermos tão egoístas. Mas os filhos vão tirar a nossa privacidade, a gente não vai poder viajar, a gente não vai poder sair, a gente não vai poder fazer, não vai poder isso. Né? Os filhos tiram muito a liberdade. Às vezes é esse o conceito que se está mantendo. Mas no fundo, o que está permeando isso? É o nosso egoísmo. Quer dizer, a gente só está pensando na nossa liberdade, né? Mas não lembra que a gente tem essa liberdade hoje porque alguém se privou, talvez, da sua liberdade para que nós estivéssemos aqui usufruindo da vida, né? Que nós gostamos tanto de viver, né? Eu imagino que vocês gostem de viver, eu gosto de viver. Sinto muito prazer na convivência, em tudo que a gente faz, né? Muito gostoso viver. Por que é gostoso? Porque alguém foi capaz de esquecer um pouquinho de si mesmo, né? Para lembrar da importância de dar oportunidade para outros espíritos virem, né? E aí uma gratidão que a gente tem que ter muito grande com os nossos pais que fizeram essa renúncia, né? É lógico que também há um prazer nisso, o prazer de gerar, o prazer de criar, de educar, de conviver, né? O prazer de amar. Então são pessoas que já aprenderam que o melhor é amar. O melhor do amor é amar, não é ser amado, né? Não é só ter gratificações, o melhor é gerar gratificações para o outro. Inclusive a Joana de Anjos diz que nós amadurecemos efetivamente é quando nós amamos os outros, não quando ficamos esperando ser amados, né? Então, sim, reprodutor, estimulando o sexo dignificado, reprodutor, porque é a função do sexo, né? Pelo menos dentro das nossas necessidades, ainda também a função reprodutora é muito importante, né? Como é que nós vamos evoluir se não for através da reencarnação? E como é que nós vamos reencarnar se não for através da reprodução, né? Então é uma coisa muito simples da gente entender. Só que o sexo, eu concordo que não é só para a reprodução.
né? E o Espiritismo é uma religião moderna que entende também a função sexual, afetiva, a saúde, e inclusive ela termina dizendo aqui, né? É a função calmante do sexo. Né? Função calmante, como assim função calmante? Porque nós sabemos, né, que nós vamos criando a tensão sexual. Tá? Nós vamos acumulando força vital em nós, nós vamos acumulando um excedente de força em nós, isso vai gerando uma certa tensão em nós, a tensão sexual. Tá? Precisando de um descarrego, precisando de um extravasar dessa força, extravasar dessa tensão sexual. Tá? Quem estudou muito isso foi o próprio Wilhelm Reich, que nós estudamos, né, semanas atrás. Aí, ele estudou bastante essa questão da tensão sexual. Né? É uma teoria interessante a ser estudada e tal. Ele era pessoa mais materialista, mas a gente viu, a própria Joana de Ângeles achou por bem colocar nesse livro tal importância da teoria que ele trouxe. Né? Então ele estuda mais a fundo essa questão da tensão sexual, da importância da relaxação, né? De relaxarmos o corpo pelo extravasar das forças sexuais. Tá? Então é por isso que ela coloca, né, a função calmante também, estimulando o sexo dignificado, reprodutor e calmante. Né? E aí, para terminar, ela diz, né, sexo em si mesmo é impulso violento e fugaz. Tá? Então aqui ela está chamando a atenção para a mecânica do sexo por si mesma, sem o componente do amor, sem o conduzimento ético, né? Sem um referencial de saúde espiritual que nós estamos analisando aqui. O sexo em si mesmo é impulso violento e fugaz. Né? Então, se for o sexo pelo sexo só, é por isso que muitas pessoas acabam nisso aí, né? Na sua deterioração comportamental, elas acabam justamente, né, no sexo casual, no sexo sem compromisso, no sexo violento, né, nas parafilias, né, que são as várias vertentes que o sexo, que a força sexual acaba tomando. Todas elas piores do que a função normal do sexo. Né? Ok? Então, por isso que a importância do componente amor no conduzimento do sexo. Né? Hoje nós estamos vivendo um malbaratar, né? Você está malbaratando as forças sexuais. Né? A Maria Dutra está dizendo aqui, os jovens não diferenciam uma coisa da outra, né? Confundem sexo e paixão com amor. Digo jovens, mas infelizmente adultos também. O sexo é abençoado a troca de energias entre seres que se amam, né? É o caminho que o ser humano possui, ofertado por Deus para a perpetuação da espécie e tal, né? Então, exatamente, Maria Dutra. É isso mesmo, né? A Joana de Anjos fala que o sexo ele gera um aquecimento no nosso organismo, né? Um saudável aquecer no nosso organismo, né? Pela ativação hormonal que proporciona, né? Um reavivar. É muito interessante, mas a gente já presenciou, já viu situações. O poder do amor é um poder extremamente transformador. Eu tive a oportunidade de ver isso de uma forma terapêutica extraordinária. O poder do amor e do sexo, né, equilibrado, o poder de curar, extraordinário, o poder de regularizar, muito interessante. Né? A ausência e a presença desse componente, né, quando harmonizado pelo amor, né, tem um poder incrível sobre os hormônios, a regularização de certos hormônios. Tá?
Então, tudo isso é o poder do amor, né? A gente teve a capacidade de verificar isso, né? De uma forma muito evidente. Então, isso é interessante a gente pensar, né? E utilizarmos, né? O poder do toque, né? O poder do toque, do afeto. A própria Joana fala num livro, acho que é o Saúde e Paz, como é que é? Ah, não lembro agora, um dos livros da Joana, me fugiu agora o nome. Que ela fala da importância como que quando nós nos tocamos, né? Como é que dispara, como é que evoca no outro certas substâncias, né? Certos hormônios que geram bem-estar no outro, um simples toque, um simples carinho. Como é que desencadeia todo um conjunto de uma química, né? Uma bioquímica no outro, que faz o outro ser mais feliz, faz o outro ficar mais saudável, né? Por isso que a importância do abraço, do beijo, do afago, né? Do carinho. Quando essas coisas começam a escassear, a relação começa a deteriorar, né? É porque tem um componente fisiológico muito importante, né? Que vem junto com o componente afetivo, tá? E os nossos jovens, eles precisam ser melhor orientados nesse sentido, né? Conhecimentos como esse da Joana de Ângeles, o Espiritismo tem muito a ensinar aos jovens, né? A respeito de sexo, a respeito de uma visão mais transcendente do sexo, né? Mais equilibrada. Alucinante. Alexandre, é verdade que quando se faz sexo sem amor, os espíritos fazem junto? Os espíritos infelizes, né? Luzinete, isso tem um fundo de verdade, sim, porque quando você não está acrescentando o componente do amor, você está caindo apenas no uso indiscriminado do sexo, apenas no sentido mais animal, mais prazer, mais imediatismo, sem o componente de algo mais elevado, de um sentimento mais elevado que permeia a relação, né? Isso quer dizer o quê? Que a vibração que vai existir vai ser uma vibração mais baixa. E havendo uma vibração mais baixa, você se sintoniza naturalmente com espíritos que não respeitam os lares, que não respeitam os relacionamentos, que não respeitam as pessoas, diferente dos espíritos de luz, não é? Por isso que no livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre fala a respeito disso, né? Que lares em bases retas, né, terão toda uma proteção especial para o intercurso sexual, né? Lares em bases retas, né? Onde o casal, onde a família vivem, né, de uma forma mais equilibrada, quando trata da questão sexual de uma forma mais equilibrada, tá? Fora disso, o que a gente vai encontrar de fato, eu sei que é ruim a gente falar isso, mas é a realidade. A gente acaba sendo joguete mesmo nas mãos dos espíritos infelizes, né? Seguindo as práticas desses espíritos, os gostos desses espíritos, né? Que acabamos reproduzindo aqui na vida material também, tá? Certo? Ok? Bom, pessoal, já estamos na hora, né? Vamos dar uma paradinha aqui então. Nós terminamos esse tema, né? Aí na semana que vem nós vamos falar sobre o medo de amar, tá? Esse vai ser o tópico do nosso estudo. Vamos começar, né? O medo de amar, que é muito presente também na nossa sociedade, né? Dentro de nós existe muito ainda esse medo de amar. Nós vamos entender melhor esse assunto, tá bom? Então vamos fechar os olhos, agradecer novamente a Jesus pela oportunidade maravilhosa que tivemos de trocar
de trocar conhecimentos, vibrações, sentimentos, num clima de paz, de harmonia, de respeito. Que possamos, Senhor, termos multiplicadas essas oportunidades para que possamos aproveitar nesses momentos de comunhão também com os espíritos amigos, que derramam sobre todos nós bênçãos de luz, bênçãos de paz e de amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.